Bom, nós estamos aí, com a nossa série do Espírito Santo. E hoje eu vou falar sobre o poder do Espírito na igreja. Eu queria muito a sua atenção. Já que você veio, amém? E o versículo que eu vou ler está lá em Atos 1, 4 a 5. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está lá em Atos 1, de 4 a 5. Hoje a gente vai conversar um pouco mais para podermos entender que o Espírito Santo é, sem qualquer sombra de dúvida, o poder que nós precisamos. Já comentando sobre os versículos que nós lemos aqui, verificamos que no papo de Jesus com os apóstolos, ele não sugeriu que esperassem pela promessa, nem recomendou que eles atentassem para a instrução dele. Mas, ao invés disso, ele lhes deu uma ordem de não saírem de Jerusalém até que a promessa chegasse. E nós vamos entender o motivo. Jesus deu tão grande importância para essa instrução, porque a capacitação do Espírito é essencial para toda obra do reino. Ele sabia que seus discípulos estavam ansiosos para compartilhar as boas novas de sua ressurreição e poderiam ficar impacientes ao esperar pela promessa do Espírito Santo. Pouco antes, ali em Atos 1:3, vemos que eles haviam passado dias com Jesus, ouvindo e ensinando sobre o reino de Deus. A Bíblia declara que os apóstolos haviam recebido prova infalível de sua ressurreição, porque já haviam visto em primeira mão a vitória de Cristo sobre a morte. Em outras palavras, eles estavam prontos para seguir adiante. Entretanto, Jesus olhou para eles e disse: ainda não iniciem seu ministério, não comecem a pregar, a evangelizar por todo o mundo, e também não iniciem nenhuma igreja, até que tenham sido revestidos com o poder do Espírito. Não façam nada. Só façam depois que vocês forem revestidos pelo Espírito. As Escrituras mostram que Jesus deu essa ordem a aproximadamente 500 pessoas. Está lá em 1 Coríntios 15:6. Porém, em Atos 1:15, vemos que o número de pessoas do cenáculo havia diminuído para 120. Mas o que aconteceu com as outras 380? O que aconteceu com as outras? Para onde elas foram? Eu acredito que cada uma pessoa se sentiu encorajada a iniciarem os seus ministérios. Quem sabe as 380 pessoas que foram subtraídas do total de 500 estivessem pensando: vamos voltar para as sinagogas, iniciar igrejas e compartilhar a notícia maravilhosa da ressurreição de Jesus. A princípio, parece tudo certo, não é mesmo? Afinal de contas, não seria certo desperdiçar nenhum único dia sem compartilhar as boas notícias? Era extremamente importante começar a compartilhar as boas novas. Entretanto, embora 380 pudessem estar empolgadas, somente 120 estavam dispostas a obedecer.
a esperar como o mestre havia ordenado. E aqui a gente já aprende a primeira lição, que é: por mais que tenhamos boas intenções, é fundamental ouvirmos a voz de Deus e obedecê-la antes de qualquer coisa. Então você também pensaria: é claro que os discípulos precisavam esperar pelo Espírito Santo, afinal de contas, eles ainda não haviam recebido. É diferente para nós agora, porque recebemos o Espírito Santo na salvação? Dê uma olhada comigo aí em João 20, 21 a 22. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. A palavra grega para receber significa imediatamente ou agora mesmo. Vejam que isso não era uma previsão do que iria acontecer. Os discípulos, de fato, receberam o Espírito Santo antes de Jesus ascender ao céu. Porém, eles ainda não foram revestidos com o poder até que se tornassem cheios do Espírito no dia de Pentecostes. E a palavra grega para cheios em Atos 2:4 é literalmente saciados. E de acordo com o dicionário, saciado significa suprir ao excesso. Aqueles que estavam no cenáculo se tornaram cheios ao excesso do Espírito Santo. Todos eles experimentaram um nível maior da presença manifesta de Deus em suas vidas. Além das manifestações simbólicas de fogo e do som do vento, outro sinal da inundação do Espírito foi o fato de que os crentes começaram a falar em outras línguas. Esse derramar do Espírito criou a oportunidade de Pedro responder com um dos sermões mais famosos da Bíblia, em que ele disse: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. Está lá em Atos 2, 32 a 33. Notem que, como está escrito, naquele momento todo mundo viu e ouviu a evidência do poder do Espírito. E após ter sido perguntado sobre o que fazer diante de tão grande maravilha, Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E aqui encontramos o segundo ensinamento. Sem a ação do Espírito Santo não haveria nenhum crente e nenhuma igreja existiria na face da terra. O Espírito Santo é quem aplica a obra de Cristo em nosso coração. Ele é quem gera a vida, tanto biológica quanto a vida espiritual. Hoje, quando se fala do Espírito Santo, as pessoas normalmente pensam em dons, especialmente os dons de sinais, mas não se pode restringir a ação do Espírito Santo aos dons. Ela é muito mais do que isto. A autoridade do Espírito Santo é prioridade na igreja. Quando damos lugar ao Espírito, ficamos sensíveis ao Espírito e não nos preocupamos com nossas vontades, ou com posição, ou com reputação, ou dignidade. Só Ele importa. Quando damos lugar à autoridade do Espírito, a ênfase não é a capacidade intelectual ou carisma do homem,
mais importante do que sua capacidade didática ou talento é o enchimento do Espírito. É o quanto ele é cheio, não o quanto ele sabe. Porque palestra qualquer um dá. É como Jesus praticamente disse: fiquem aqui, não faça nada, literalmente nada, sem o poder do Espírito. Quando somos cheios do Espírito, não temos medo do entusiasmo e nem medo das emoções, porque não há cristianismo sem emoção. Vemos na Bíblia tanto o choro quanto a alegria indizível da glória de Deus. Quem compreende a verdade não se emociona, nunca entendeu a verdade. Crente que é crente se emociona. Amém, gente? Assim, só o conhecimento da teologia não basta. Podemos ter uma doutrina maravilhosa, mas se ela não for banhada pela liberdade e pelo óleo do Espírito, nos tornamos como a igreja de Éfeso. Ortodoxa, rígida, burocrática e trabalhadora, mas sem amor, insensível. E como o apóstolo Paulo bem disse, se não tiver amor, se o espírito for encaixotado, a igreja vai se esforçar, mas infelizmente se perderá. E não vai conseguir andar em poder. E pior ainda, a igreja terá a consequência de que terá o sentimento de que lhe falta algo. Mas essa falta não está em Deus ou na palavra, mas em cada pessoa, cada membro. Lamentavelmente, a igreja de Jesus fala de poder, mas não tem vivido muito o poder verdadeiro. Porque temos encaixotado o Espírito. A palavra de Deus era a verdade na boca de Elias. Mas na boca de muita gente, a palavra de Deus não tem o poder da verdade. Embora ela continue sendo a verdade. No final do século 17 e começo do século 18, a igreja começou a sentir que estava perdendo a autoridade. Porque rejeitou a liderança do Espírito. Decidiram então, vamos fazer um grande evento. O objetivo desse evento era defender a fé cristã e produzir um sistema de argumento de que a fé poderia ser provada pela razão. Mas não foram os argumentos dos grandes preletores que conseguiram estabelecer a posição da igreja, restabelecer e restaurar a sua antiga autoridade. Foi através do Espírito Santo na vida de George Wesley, de John Wesley na Inglaterra e de Jonathan Edwards nos Estados Unidos. Então, o que os argumentos teóricos não puderam fazer, o Espírito fez. Eram homens que davam lugar ao Espírito. E que no seu quarto clamavam pelo Espírito. E que no seu quarto sozinho clamavam pela igreja do Senhor. Sem ninguém ver. Não tinha plateia, não tinha púlpito. Era ele de joelho no quarto. Não tinha Instagram, não tinha live, não tinha curtida. E nem cancelamento, acho que só do diabo, né? Porque o diabo sabia que ele estava orando. E o poder da igreja foi restaurado.
naquele tempo. Vocês sabem por que tem púlpito? Vocês sabem a história do púlpito? No início do século XIX, a igreja sentiu mais uma vez a perda do poder. O que fazer então? Então resolveu conferir mais autoridade ao pregador e afastá-lo mais das pessoas. Precisa investi-lo de uma áurea de autoridade ou de um aspecto de santidade. O pregador deveria se vestir de uma maneira diferente e o colocaram em um lugar mais alto, pois assim as pessoas o escutariam melhor. Mas o poder não veio por este canal, veio quando o Espírito Santo foi derramado em 1857, na América. Foi Deus intervindo com o seu Espírito e não as tentativas dos homens que reergueram a igreja. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Não há arrependimento sem a ação do Espírito Santo. Tem havido pouca convicção do pecado em nosso meio. Falta de lágrima, de arrependimento, falta de tristeza. Mas ouçam, nenhum avivamento acontece antes de um grande clamor de arrependimento. O apóstolo Luiz Hermínio, ele diz que avivamento não é a tampa voando, mas é o fundo caindo. Evans Robert disse: Senhor, dobra a minha vida. Me ajuda a me submeter. O Espírito Santo é livre, ele sopra aonde quer. O Espírito Santo sopra onde jamais sopraríamos. Ele apanha as coisas loucas para envergonhar os fortes. E por isso que a gente vê alguém sem grande notoriedade dizer palavras que fazem as pessoas se agarrarem nas cadeiras quando o Espírito Santo está atuando no meio do sermão. O Espírito Santo é soberano, ninguém pode deter o vento. Ele chama e chama irresistivelmente. O Espírito Santo dirige, fala, escolhe e separa. O Espírito Santo é incompreensível. Muitas vezes não conseguimos entender. Ninguém, queridos, tem condição de organizar um avivamento. Tudo que nós podemos e devemos é pedir a Deus que nos encha do Espírito, que tire de nós a soberba, a vaidade e todas essas coisas que todos nós temos. Que nos quebre para de fato sermos liderados por Ele, para que sejamos capazes de pregar o Evangelho, que é poder para salvar e transformar as pessoas verdadeiramente. O Espírito Santo opera do jeito dele, na hora dele, com quem ele quiser. O homem não pode, escute isso, por favor. O homem não pode mudar a si mesmo. É só no poder do Espírito. Você sabe, Jesus, ele ama tanto a gente. Ele ficou aqui na terra, passou por muita coisa que a gente passa. E ele sabia que a gente não daria conta sozinhos. E ele subiu e nos deu o Espírito Santo, para que ele pudesse nos suprir em tudo que precisamos para viver o nosso destino, enquanto estivermos aqui na terra.
Sabe, queridos, talvez a gente tenha ido para um caminho um pouco distante do que Deus tem para nós. Eu falo a humanidade, né? Talvez a gente tenha olhado mais para a gente, olhado muito menos para a cruz e para o que Jesus fez por nós. E por isso a gente tem vivido tantas coisas. Sabe, queridos, o que tira o poder da igreja é quando nós damos poder demais a nós mesmos, ao que a gente sente, ao que a gente gosta. É quando a gente vai dando lugar para o nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que aconteceu em Pentecoste foi para aquele momento, foi para iniciar a igreja. O poder veio sobre nós para que nós pudéssemos ser a igreja que tem um propósito para cumprir. Ainda teremos muitas manifestações do Espírito com poder, não tenho dúvida disso. Mas o poder está aqui. É que a gente não está dando lugar para o poder. A gente recebeu o que a gente tinha que receber. É que como igreja a gente não está dando lugar para o poder. E talvez você esteja assim, Flavinha, na minha casa, olha, você não sabe o que eu vivo com os meus pais. Você não sabe, aquele líder me magoou. Você não sabe, eu estou com raiva da igreja. Você não sabe, Flavinha, a minha relação é muito... Você não sabe o que eu passei. Cara, Jesus sabe, por isso que Ele deu o Espírito Santo para mim e para você. O que nós estamos passando de ruim é porque a gente não está dando lugar ao Espírito para Ele agir nas nossas vidas. E talvez você esteja assim, Flavinha, eu estou cansada da minha vida. Eu estou cansado de tudo. Eu estou cansada da vida mais ou menos que eu tenho no ministério. Eu não consigo arrumar uma namorada. Como se todo o problema do mundo fosse a namorada. Eu não consigo arrumar um namorado. Eu não consigo um emprego. Eu não consigo passar no vestibular. E você está atribulado com tantas coisas. Quando o Espírito Santo fala assim, se você estivesse comigo, o mesmo desejo que está no seu coração por essas coisas, você estivesse me buscando na minha presença, você teria tudo isso. Porque o que a palavra diz é que as bênçãos do Senhor vão me perseguir. Que primeiro eu tenho que buscá-lo e que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E por que a gente não está vivendo isso, gente? Por que nós não estamos vivendo o poder na plenitude, o poder do Espírito na plenitude? Porque a gente não quer dar lugar a Ele. A gente não quer dar a liderança ao Espírito. A gente quer comandar tudo. A gente quer mandar em tudo. Quem concorda comigo? Você concorda que você quer mandar em tudo? Você concorda que você quer, eu também quero, controlar tudo? E por que Jesus falou, fiquem aí sentados, não saiam daí, fiquem aí até que vocês sejam revestidos de poder? 50 dias. Quem ficaria aqui 50 dias sentado, esperando acontecer alguma coisa? Teria que deixar o Instagram, teria que deixar a namorada, teria que deixar os afazeres, o trabalho e ficar sentado esperando o que Jesus disse que iria acontecer. Eram 500, só 120 que ficaram, que permaneceram. Você ficaria, seja sincero comigo. Fica aqui, 50 dias aqui na igreja, todo mundo aqui, 50 dias, ninguém pode sair. Alguém deixa comida, ninguém pode sair daqui, até que o Senhor faça algo.
Flavinha, o meu trabalho, minha vida louca, e o corre, e Flavinha isso, e o casamento que está marcado, e o vestibular isso, e larga tudo e senta e espera. Tem gente que já está tendo até um negócio no coração, que não consegue nem imaginar. Foi o que Jesus pediu para os discípulos. E naquele dia, eles saíram daquele lugar, cheios de poder, de ferramenta para viver o propósito. Só para evangelizar, Flavinha? Não. Para viver também a vida deles. Ousadia. Não ter medo da morte. Não ter medo da vergonha. Não ter medo do não. Não ter medo da frustração. Só o poder do Espírito Santo pode nos fazer viver esse tipo de coisa. E eu quero dizer para você que esse poder está aí. Cara, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder, a vida está dentro de você, jovem. Espírito Santo, faça com que eles ouçam. O poder que ressuscitou Jesus está em você. E você está preso nos traumas que te feriram, que te marcaram, que marcaram o teu corpo, que marcaram as tuas emoções. E você está preso no pai que te rejeitou. Você está preso nas tuas frustrações e você não rompe, não vive o que Deus tem para você. O Senhor está nos chamando hoje, gente, para sentar e entregar tudo para Ele, aquilo que o Guga cantou aqui. Entregar. Você está sobrecarregado demais. Você está preocupado demais. Você está ansioso demais com o teu futuro. E Ele diz: eu que sei que pensamentos tenho sobre vocês, pensamentos de bem, não de mal. Eu posso sim te dar o fim que você deseja. Dependa do meu poder, não dependa da tua força, dependa de mim. Se você crê em mim, se você me aceitou como seu Senhor e Salvador, eu morri na cruz por você, eu ascendi aos céus e eu deixei para você o Espírito Santo, que é poder para que você viva o que você precisa viver nessa terra, até que Ele venha te buscar de novo, de volta. Porque Ele vai voltar. Eu acho que a gente perdeu um pouco a esperança. Parece que a gente tem acreditado em fábulas. Queridos, eu não estou aqui chamando a sua atenção diante de Deus, não é isso. Eu estou querendo incomodar você a se desprender das coisas dessa terra e a viver o seu propósito de vida. Você está magoado com o quê? Você está abatido com o quê? Está triste com quem? Libera perdão em nome de Jesus. Pede o Espírito Santo para te ajudar. Você está frustrado com o quê? Lança sobre Jesus. Se libera. Você está carregando muito peso. Fica um pouco com Ele, senta com Ele e fala: Espírito Santo, eu sei que Jesus me deu você porque eu não consigo sozinho. O Espírito Santo é o nosso intercessor espiritual. Está lá em Romanos 8, 26 e 27. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Temos fraquezas. A força não vem de dentro, mas vem do alto. Ele não nos vai nos
abandonar ou porque você reconheceu que você é fraco. Gente, Ele sabia que a gente ia ser fraco. Ele sempre soube o tempo todo. Então para com esse negócio de vergonha, de demonstrar fraqueza. O Espírito Santo, Ele vai fortalecer você. E por que a gente não usa esse recurso, Flavinha? Satanás quer cegar você, quer deixar você incrédulo, quer que você ignore o Espírito Santo, quer que você abra a mão, que a sua vida passe e você não viva o que você precisa viver. Ele te seduz ainda com as coisas desse mundo caído. Quando se você estivesse escondido no Espírito, Ele te protege do pecado, da necessidade de pecar. O Espírito Santo é a fonte da vida abundante. Os crentes que foram cheios do Espírito Santo no Pentecoste viveram uma vida abundante, emocionante, de entrega à oração, palavra, comunhão, testemunho e ousadia. Quer ter uma vida radical? Não é fumando maconha, não é bebendo, usando droga, pegando geral, não é. Vida radical é com Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ontem, aqui nos Teens, essa madrugada, eles tiveram uma atividade no Acampa Dentro, que as crianças tiveram que escolher. Ou ficar num lugar cheio de divertimento, de não sei o quê, ou ir para uma sala escura. Se eles negassem a Jesus, eles ficariam no divertimento, na diversão. Senão, eles iam ter que ir para a sala escura. Qual seria a nossa escolha? Se isso acontecesse de verdade, entrasse um monte de homem armado ali agora, botasse uma arma na minha cabeça e na sua, e falasse assim: negue Jesus, senão você vai morrer. O que você acha que você ia fazer? Consegue imaginar? Se você não tiver o Espírito, se eu não me deixar moldar pelo Espírito, eu vou dar lugar a tudo que me atrai. A carnalidade vai crescer. E aí eu vou botar desculpa nas coisas e nas pessoas. Eu não faço por causa de fulano, eu não venho por causa de fulano. A gente vai delegando a responsabilidade da nossa vida a outros. E a gente vai se perdendo, se afastando do que Deus tem pra gente. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Está lá em Efésios. O Espírito Santo é o selo, propriedade, mais inviolabilidade e autenticidade. O Espírito é o penhor, como o Roberto disse aqui. Ele é a garantia, o anel de noivado. O Espírito Santo é o poder de Deus para confrontar as forças do inferno. Talvez Satanás está zoando a nossa vida, porque a gente não tem dado lugar ao Espírito Santo. Querido, Jesus não abriu mão do poder da igreja. A igreja precisa andar em poder e autoridade. A igreja apostólica não abriu mão do poder. Os discípulos já eram regenerados. Eles já possuíam o Espírito Santo, mas eles não estavam cheios do Espírito Santo. Eles precisavam ser revestidos com o poder do Espírito Santo para poderem exercer autoridade e poder no nome de Jesus. Nós que cremos também temos o Espírito Santo, mas precisamos do revestimento do poder para testemunhar, para viver, para morrer para o mundo, para perdoar, para fazer a obra.
nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Afinal de contas, pela nossa força, nós podemos pouquíssimas coisas. A ordem de Deus prestem atenção, a ordem que nos foi dada é a seguinte: sejam religiosos, não. Sejam trabalhadores, desesperados, não. Ele disse: enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Ah, Flavinha, tem gente que anda mais cheia do Espírito, outra anda menos, né? Coisa estranha. Acho que Jesus gosta mais de fulano do que de mim. Não. Vai saber o que o fulano anda fazendo para ele estar cheio do Espírito. Buscando. A gente não sabe o que fazer da vida. Sabe o que a gente faz? A gente busca mais coisa para fazer. Ao invés da gente sentar, parar diante de Deus e falar: Jesus, qual é a planta? Qual é o mapa? Espírito Santo, me dá o mapa. Eu vou seguir o teu mapa. Agora eu vou dizer uma coisa: o mapa é dele. Vem de tudo aí nesse mapa. Hoje eu venho clamar a vocês que nós honremos o Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito de Deus que veio guiar a igreja. Seus caminhos, com frequência, são misteriosos e profundos, de modo que não podemos entendê-los completamente. Ainda quero dizer outra coisa. Se eu e você não andarmos no Espírito, andaremos cegos. E eu quero fazer um convite para você essa noite. Eu queria que você viesse sentar aqui na frente. Nossa, Flavinha, eu queria que todo mundo viesse sentar aqui na frente. Pode vir, gente, vem sentar aqui na frente. Senta aqui, ó, na beirinha do altar. Pode chegar mais para cá para a galera vir. Venham todos. Para o Senhor essa noite. Quem acha aqui que está carregando muito peso? Quem quer desfrutar e andar nesse poder? Então a gente vai ficar um pouco aqui sentado. E a gente vai deixar o Espírito Santo falar. Ele vai falar com cada um de forma individual. Deixa Ele falar com você, se desarme. Entrega para Ele o que está te deixando ansioso, angustiado, triste, abatido. Ou conta para Ele os teus sonhos. Pergunta se estão alinhados com o plano de Deus para você. Sabe, queridos, é tempo da gente se rasgar para o Senhor.
O Espírito, ele já veio. Ele está em nós e sobre nós, que já aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Agora cabe à igreja buscar sua plenitude, andar com Ele, mostrar seu fruto e viver no seu poder. Sem isso tudo, o que faremos, o que teremos, será frustração. Então chama Ele agora. Se você nunca fez essa oração, ou se você está distante, você está se sentindo frio, você não consegue entender muito bem essa história de Espírito Santo, fala com Ele agora, chama Ele para a sua vida, entrega tudo para Ele. Sai daqui hoje leve, sai daqui com seus ouvidos abertos, com o seu coração sensível. Vocês sabem que Jesus, o Filho de Deus, era totalmente dependente do Espírito Santo, o Espírito do Pai. Tudo em relação a Ele, desde quando Ele foi concebido até sua ressurreição, foi resultado da obra do Espírito Santo. A Bíblia diz, Ele foi gerado pelo Espírito. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele era conduzido pelo Espírito. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E ele foi capacitado pelo Espírito. Ele era ensinado pelo Espírito e obedecia ao Espírito. Eu quero dizer para você, a gente não tem 500 aqui, né? Talvez a gente tenha 120. E é com vocês que o Espírito Santo vai falar hoje. Você crê no seu coração, o Espírito Santo vai falar com você hoje aqui. Somos um povo especial, dotado de um poder todo particular, vindo do alto, unido pela influência e a presença do Divino Consolador, Conselheiro e Ajudador. O poder do Espírito Santo cria as seguintes bênçãos na vida de vocês, na nossa vida, na vida da igreja: unidade, pureza, santidade, alegria, visão do que está por vir, o desapego pelo mundo, simplicidade, compaixão, aumento do conhecimento e da sensibilidade espiritual, fidelidade ao mandamento de amarmos uns aos outros, transformação que nos faz participar da natureza divina, poder interno e externo. Precisamos parar, respirar e esperar em Jerusalém. Ficar na presença vai nos dar sensibilidade espiritual que trará pureza de coração e tudo que precisamos para a missão aqui na terra de cada um de nós. Ouvir o Senhor está ligado a um coração posicionado para isso. Atenção e espera. Revelação e poder estão ligados ao relacionamento com o Espírito Santo.